Olá, meu nome é Alídia, eu sou bióloga, mestre em desenvolvimento do meio ambiente e fui professora de botânica durante muito tempo. E há algum tempo algumas pessoas pedem para eu falar sobre botânica, que é um assunto que eu gosto muito. Penso que tem muita coisa já pela internet aí distribuída no YouTube, vários canais, mas vou falar um pouco sobre o que eu sei, compartilhar isso. As referências estão no final da apresentação, elas não estão padronizadas a BNT, porque a maioria das referências eu tirei da internet. E é isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela da apresentação. Não, apertei no remover. Vamos lá. Se eu consigo aqui, porque eu estou com essas novidades. Está aí, vamos ver se. Eu espero que a tela que esteja aparecendo seja essa que tem escrito Arace. Arace é uma família de grande interesse econômico, porque ela hoje representa uma das famílias mais buscadas no que é chamado de urban jungle, né, ou floresta urbana. Com a pandemia, cresceu muito o interesse pelo cultivo de plantas ornamentais, e a arace ela tem características que possibilitam o seu cultivo indoor, em ambientes que não recebem luz direta do sol, ou que recebem pouca luz direta, podendo ainda serem cultivadas na sombra, sem receber nenhum tipo de luz direta, apenas a iluminação. Essas imagens são todas minhas, são de plantas que eu possuo, né? Essa primeira aqui, não sei se dá para sinalizar com o mouse, mas é a glaonema da esquerda para a direita, né? A primeira é uma aglaonema, que eu não sei a espécie. A segunda é um Epipremnum aureum, variedade Enjoy. A gente vai falar sobre essas variedades. Temos um filodendro verde, que eu também não sei a espécie ainda. Temos, se eu falar errado, pelo amor de Deus, me perdoem, eu não sou especialista em arace, nem sou especialista em nenhuma família, meu conhecimento é todo conquistado através de leituras, né, assistindo os colegas que falam sobre as plantas, e também pelos anos que eu cultivo, né, essas plantas. Esse aqui, o quarto, é um Taumatophyllum Leucoste, né, para uma pronúncia menos pior. É uma planta nativa aqui do Rio Grande do Norte, muito utilizada. E temos um queridinho aqui do Urban Jungle, chamado Philodendron squamiferum, né, que tenho disponível também. Deixa eu ver se ele vai para outra tela. Acho que não. Deixa eu ver se eu consigo ir lá na página onde ele está para eu mudar a página. Pronto.
As aráceas possuem, assim como que vão em conjunto, determinaram, né, essa família por esse nome, porque que elas colocam determinados de uma forma geral, a gente caracteriza as aráceas como plantas pertencentes a um grupo chamado de angiospermas, que são aquelas plantas que possuem flor e, por consequência, fruto encerrado dentro, semente encerrada dentro de um fruto, ainda que esse fruto, às vezes, ele seja meio que desprezível, ele não tem aquela característica que a maioria das pessoas dá de ter algo carnoso, suculento, colorido, né? Por vezes o fruto ele é bastante diminuto. E é uma planta monocotiledônea, né? Esses termos e essas definições podem vir a ser motivos de novos vídeos no futuro, mas eu acho que todo mundo se lembra, né? Monocotiledone é a planta que só tem um cotilédone. A gente normalmente exemplifica isso usando o milho, né? Onde cada um daqueles frutos, que é o grão de milho, ele encerra dentro um cotilédone e seu embrião. As monocotiledôneas, elas são caracterizadas pela distribuição atalactostélica dos feixes vasculares, onde o xilema está disperso no floema, ele não forma nenhuma estrutura padronizada, e isso vai fazer com que o crescimento dessas plantas se limite ao crescimento primário. Por maiores que elas fiquem, por mais longos que sejam os seus rizomas, né, eles não vão ter aquela consistência lignificada de cipó, por exemplo, que a gente costuma encontrar na mata. Normalmente vão ser caules sempre verdes. Toda a estrutura das aráceas, ela em algum momento ela vai estar preparada para fazer fotossíntese. Isso devido, inclusive, ao hábito que ela costuma ter, que elas costumam ter. E elas pertencem à ordem Alismatalis. Essas classificações, né, taxonômicas, que oriundas da sistemática, elas vão ajudar a gente a compreender as características também desses organismos. Via de regra, a gente conhece as aráceas como plantas tóxicas, porque a maioria delas vai possuir na sua composição as ráfides de oxalato de cálcio, né? Esse parênteses é a fonte da imagem. Quando a gente busca no primeiro pode, e esse Comigo Ninguém Pode, ele pertence a um gênero chamado de Fembal. Eles se referem, então, são plantas que elas, aqui no Rio Grande do Norte, elas são perigosas se você considerar que elas podem ser ingeridas por animais ou crianças pequenas. Então, o cultivo delas também deve ser cuidadoso em relação à prevenção desses acidentes. A maioria das plantas da espécie da família Araceae, elas são ervas, né? Podem ser aquáticas, rizomatosas e hidrófilas. Bom, ervas eu já falei, né? Ela não tem crescimento secundário. Aquáticas, sim. Basicamente, todas as plantas ornamentais da família Araceae que eu arrisquei cultivar em meio aquático, elas conseguiram se adaptar. Inclusive, eu tenho uma espécie que ela é muito procurada, que é o Philodendron, que é chamado de Pink Princess, que é o Philodendron erubescens, variedade Pink Princess, que enquanto eu tentei cultivá-lo em substrato orgânico, substrato com bastante adubado, enquanto eu tentei cultivar em substrato seco, né, em terra, solo, eu não tive sucesso. A partir do momento que eu comecei a cultivar em água, foi quando a planta começou a se desenvolver e agora ela tá bastante bonita, né? O Philodendron Pink Princess é apenas mais um dos filodendrons que se adaptaram muito bem
a manipulação humana. Surgiram variedades espontâneas devido ao cultivo feito in vitro. Essas plantas, como elas são de grande interesse econômico, aqui no Brasil já é feito, mas fora do Brasil elas são multiplicadas por clonagem. A cultura de meristemas, né, a exploração biotecnológica dessas plantas, ela é muito forte fora do Brasil. É um nicho que ainda não foi aproveitado. Então, vamos lá mudar de novo a página, que não é uma coisa muito simples. A ordem Alimentalis, de acordo com a APG4, que é o sistema de classificação que eu vou usar, porque ele é um dos mais modernos, mais aceitos, e porque a gente... porque eu prefiro fazer dessa forma. Eu poderia relatar tudo o histórico, né, da classificação filogenética, mas isso ia demorar muito tempo. Ela mostra que dentro dessa ordem existem várias famílias, né? Alismataceae, Juncaginaceae, Rupiaceae, Aponogetonaceae, Butomaceae, Posidoniaceae, Mondiaceae e a família Araceae, né? A gente percebe aqui que a família Araceae, né, que eu já mostra, né, os diferentes subespécies e tribos dentro dessa ordem Alismatalis. A gente tem aqui a Aroide, por exemplo, que é que contém o maior número de plantas que são utilizadas no paisagismo, mas também temos da Zamioculcadioide, da Monsteroide também, Potoide também. A gente tem todas essas plantas utilizadas no paisagismo. Como característica das Araces, eu utilizei a referência de Souza e Lorenzi de 2008. Essa não é a versão mais recente. Eu até tenho uma mais recente, mas não sei onde coloquei. Né? A gente fica folheando esse livro para cima e para baixo, procurando uma coisa e outra. Eu não sei onde é que eu coloquei. E esses dados eles têm na internet. Vocês podem facilmente entrar em contato com eles. Mas, de uma forma geral, são ervas escandentes ou epífitas. É interessante isso, porque as ervas escandentes, que elas caem normalmente, elas apenas caem, né? Mas algumas, elas podem se comportar como escandentes se você não dá condições para que ela seja epífita. Existe uma planta muito comum, que é a Monstera dansone, que possui folhas fenestradas, mas que se você cultiva ela de uma forma escandente, ela dificilmente vai apresentar as fenestras, né, que caracterizam a espécie e que normalmente tornam ela alvo de interesse entre os colecionadores e os cultivadores das Araces, né, das aroídeas, que é como se costuma chamar. E algumas outras, como o Philodendron erubescens, variedade micans, que ele tem uma folha com um aveludado bastante bonito, né, atraente para os cultivadores. Ele permanece com essa característica desde que você cultive ela como escandente. Se por algum motivo você coloca essa planta num local onde ela tem acesso a uma parede, a uma manta, e que ela possa subir e começar a ficar por cima desse substrato, como se ela ficasse por cima de uma árvore, né? De forma ascendente, como fazem a maioria das epífitas, ela começa a ter uma modificação na morfologia da folha. A folha perde o aveludado, ela cresce em tamanho, ficando com o tamanho de um coração. E às vezes a pessoa pensa, poxa, mas por que a folha ficou assim? É porque você mudou a condição dela.
As arás respondem muito às variações relacionadas à luminosidade, à nutrição, umidade, temperatura. Então, todos esses fatores vão ser muito importantes para as aráceas. Às vezes aquáticas, né, predominantemente aquáticas, flutuantes, como é o caso das lêminas, das pístias, da alface. Não sei o que está acontecendo, não sei se vocês estão vendo. Bom, mas é aquela mesma imagem que estava antes, né? Penso que dá para recuperar, ouvir e voltar para poder acompanhar. Ah, apareceu. Os ramos simpodiais ou raramente monopodiais, eu mesma nunca vi uma arácea com crescimento monopodial. O que ocorre é que quando você corta, né, o rizoma dessa planta para fazer muda, ela vai nascer a folha onde der. A planta só quer viver, né? O que a gente faz quando corta uma planta para fazer muda é um estresse que estimula a produção de novas raízes e novas folhas. E o crescimento, ele aparentemente pode ser monopodial, mas ele depois ele vai readquirir o crescimento simpodial, que é alternando, né? Nasce uma folhinha, depois nasce outra, não nascem várias folhas ao mesmo tempo. E essas folhas são alternas espiraladas ou dísticas. Elas vão nascer formando uma espiral em volta do rizoma, ou elas vão nascer sempre uma para a direita e uma para a esquerda. O que eu percebi também é que isso não é um padrão, vai depender muito de onde a planta está sendo cultivada. Se você coloca um filodendron perto da parede, ele vai ter uma tendência de crescer de forma dística, né? Aproveitando estar encostado, fingindo que é um tronco, né, dessa forma epífita, e ela vai fazer isso. Se ela está solta, como é o caso da magibóia, que você deixa ela escandente, deixa ela pendente, ela já vai nascer mais espiralada. Ela vai nascer sempre buscando a luz, né? A luz sempre vai ser um fator que vai determinar esse tipo de crescimento. E a morfologia das folhas, ela é bastante variada. Normalmente, quando a gente fala de monocotiledônia, a gente fala de folhas que são paralelinérvias, como é a folha de um capim qualquer, que você puxa, né, e ela tem uma distribuição das fibras que fazem com que você corte, rasgue ela como se fosse um papel quase que reto. As aráceas não, elas variam tanto em forma quanto em consistência e também em coloração. Algumas folhas, elas ainda podem apresentar variegação de coloração rosada ou branca, e elas vão apresentar fenestras, pecíolos com caracteres como tricomas coloridos, e são realmente muito bonitas. A inflorescência dessas plantas é do tipo espádice, né? Parece uma espada com a sua bainha, né? Essa bainha é chamada bráctea e ela é diferenciada e chamada de espata. Nessa figura onde mostra o espádice, a gente vai perceber que sempre vai ter uma estrutura que vai receber essas flores. Essas flores são um pouco vistosas, elas podem apresentar, como nesse caso dessa foto minha, que é do Tamatophyllum disticophyllum, ela tem as flores masculinas no ápice e flores femininas na base, que foram fecundadas e já se transformaram em sementes. Elas podem ser flores que são bissexuais ou unissexuais, mas normalmente a planta ela é monóica. As flores são um pouco vistosas, o que chama a atenção normalmente nessas plantas, quando elas apresentam flor, é a inflorescência. E o ovário dela é sempre súpero. Existem várias outras características a nível molecular e a nível bioquímico que nós normalmente não temos acesso. A diferenciação das espécies de arácea, normalmente ela vai se dar com
a análise conjunta da morfologia da folha, da presença ou ausência de estípulas, do tipo de fenestra que você observar, do tipo de pré-foliação, como que a folha vai começar a nascer. E como existem muitos híbridos, existem muitos espécies que são variegatas, outras variedades, como é o caso do Epipremnum aureum, né? O comum é a jiboia, tem o Epipremnum aureum, que é a variedade Enjoy, que ela é mais suculentinha, por assim dizer, a folha, mas normalmente não cresce muito, mas cresce rápido e gosta muito de luz, ao passo que o Epipremnum aureum, da variedade Marble Queen, ele já não gosta do sol direto, ele queima se você colocar no sol direto, e o crescimento é bastante lento em relação ao Enjoy. São a mesma espécie, mas elas vão variar bastante, porque essas variações, elas normalmente provocam, é como se fossem deformações na planta, e elas vão crescer normalmente mais lento mesmo. Essa Enjoy que gosta de crescer bastante rápido, mas também não tolera sol como tolera a jiboia verdadeira, né? O Epipremnum aureum, que a gente vê bastante comumente, que cresce no sol e fica com as folhas enormes. Essas duas outras variedades não vão fazer isso, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, onde a radiação é muito alta, apesar da umidade. Eu fiz de tudo para essa aula não ficar muito grande, mas é meio impossível. Essa família, ela é muito grande, olha só. A distribuição dela é cosmopolita, você encontra dessa planta no planeta inteiro. Se você não encontrava, agora você encontra sim, porque é uma planta que, são 100 gêneros ao todo, em média, né? Esse número não é exato, eu não sou especialista em Arácea, e de acordo com a referência que eu busquei, são 3.000 espécies. E só no Brasil ocorrem 400 espécies distribuídas em 34 gêneros, ou seja, um terço das plantas Arácea ocorre no Brasil. Então, essa referência 5, viu? Lá no slide das referências. Eu destaquei as espécies que ocorrem no Brasil, essa informação sobre a quantidade de espécies eu peguei do Lorenzi, e esse quadro dos gêneros eu peguei da Flora do Brasil, né, do site da Flora do Brasil. O que a gente tem? A Aglaonema não é uma espécie nativa e é uma espécie extremamente cultivada no Brasil. A Alocasia e a Colocasia também não são espécies nativas do Brasil. Eu fiquei horrorizada porque eu não sabia. Para mim, a Colocasia era nativa, né, que é o inhame que a gente come. O Epipremnum, que é a jiboia, não é nativo do Brasil. A Rhaphidophora, que é uma das queridinhas também, a Tetrasperma, é a mini costela de Adão, a falsa costela de Adão, que a maioria das pessoas fala, ela também não é nativa. O Sindapsus, belíssima, né, que tem uma coloração prateada, tem alguns que são bastante prateados, inclusive, também não é nativo. Esse Tiflonodorum eu não conheço. Zamioculca, muito conhecida, cultivada, é uma das plantas mais fáceis da pessoa que está iniciando o cultivo de plantas ornamentais ter em casa. A Zamioculca, que ela não é exigente em relação à água, e ela pode ser cultivada em ambientes extremamente sombreados. E as Antidés, que eu também não conheço agora de cabeça, não me lembro, que também não é. Mas a gente tem todo um conjunto de plantas que elas são extremamente ornamentais e que ocorrem no Brasil. A gente tem o Antúrio, vou olhar aqui na lista, o Caladium. O Caladium é uma planta tão fofa, mas é uma planta que você cultiva ela e às vezes ela morre do nada. Ela não morreu, ela entra em dormência. Se o local for frio, ela vai ter essa estratégia de perder a folha durante o período frio. E ela normalmente não tolera você transportar ela de um canto para o outro, ela é muito frágil. Temos a Dieffenbachia, que são as Comigo Ninguém Pode, existem muitas, belíssimas. Temos os filodendrons, né? Os filodendrons são os queridinhos, né, do Urban Jungle.
Temos as monsteras, temos os cingônios também, temos cingônios belíssimos. E acho que dessa lista temos essas as mais importantes. Então, do Flora do Brasil, eu também tirei esse slide, que ele fala o quê? Que no Brasil, a gente tem 47 gêneros aceitos, dos quais 6 são endêmicos. Temos 519 espécies aceitas, dos quais 276 são endêmicas. Eu olhei para o Rio Grande do Norte, tem 12 espécies, com certeza isso não está correto, né? Existe trabalho a ser feito. E em relação às aráceas, né, a gente concluindo, para não ficar muito grande, né, eu estou tentei resumir ao máximo, né, as informações. O que nós podemos... No dia a dia, a reprodução das aráceas é feita via assexuada, via vegetativa, né, as pessoas fazem mudas, cortam 2 ou 3 entrenós do rizoma e colocam no substrato, colocam dentro d'água até que as raízes se desenvolvam. Algumas plantas, elas conseguem se desenvolver a parte aérea, né, as lâminas foliares e começar a fazer fotossíntese assim que você corta. Ela não precisa do desenvolvimento total das raízes, outras não. Outras, elas só vão começar a produzir as folhas depois que tiver bastante raiz. Só tem como saber disso cultivando e estudando. Algumas plantas, elas demandam muito mais água do que outras, né? Vamos falar já dos cuidados. E uma das queixas das plantas, dos cultivadores, é que as plantas não crescem, né? Que elas são lentas, mas na maioria das vezes isso se dá por 2 fatores: é a falta de radiação suficiente e falta de nutrição. A arácea você tem que adubar todo mês, tem que saber adubar e adubar pelo menos uma vez ao mês, para que ela cresça de forma menos lenta e mais vigorosa e saudável. Planta saudável não tem cochonilha, planta saudável não tem doença. E quando você vê uma planta com doença, pode ter certeza, está faltando nutrição, água ou luz, quase sempre. Então, uma das curiosidades que eu queria trazer aqui é que o gênero Philodendron, ele possui 489 espécies e 119 só no Brasil. E mais tarde eu vou começar a falar nos vídeos sobre a importância da utilização dos nomes científicos, porque quando a gente não conhece a planta pelo nome correto, e a gente generaliza, chama tudo de Philodendron, a gente perde tanto de diversidade quanto de conhecimento. Os filodendros, eles não são iguais uns aos outros, eles têm diferenças em relação ao cultivo, à nutrição, ao desenvolvimento, e temos uma riqueza dentro dos nossos jardins em relação a filodendro, e a gente não dá um nome, a gente não sabe quantos tem aqui no meu apartamento, onde eu cultivo mais de 100 plantas ornamentais de diferentes espécies e famílias, eu tenho 13 espécies de filodendro, um diferente do outro. Então, e todo mundo pode ter, mesmo não precisa ter muito espaço para poder ter uma arácea. Elas são ótimas de cultivar, eu realmente recomendo, deixa eu passar aqui, que agora o próximo slide, ele tem aqui as referências, certo? Referência de Wikipédia, sim. Eu não vou ficar quebrando minha cabeça buscando livros, especialistas que façam isso. Se eu tiver falado alguma besteira no vídeo, eu peço desculpas, né? Eu realmente não tenho interesse nem de ofender ninguém, nem de magoar ninguém de forma alguma. Eu quero somar, eu quero ajudar as pessoas que estão adquirindo plantas comigo a terem sucesso em seus cultivos. E quero pedir para vocês assinarem o canal, deixarem suas dúvidas, fazerem os comentários. Vou deixar lá no Instagram enquetes em relação ao que vocês querem saber sobre plantas.
E agradeço a atenção de todos. Boa noite.